Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito de tabela dinâmica, como que funciona, o que que é uma tabela dinâmica, para que que serve. Muitas pessoas não conhecem esse recurso excelente do Excel que te facilita demais o seu dia a dia. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir que se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, dá aquele like se gostar do vídeo e deixa um comentário se esse vídeo te ajudou ou não. Eu quero saber de você. E na descrição do vídeo estou deixando para vocês de presente 10 planilhas Excel e mais 3 dashboard totalmente de graça. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, baixa o material, faça bom uso e vamos lá para o nosso computador para a gente ver como que funciona a tabela dinâmica. Bom, a gente tem aqui uma tabelinha, né? Que na realidade não é uma tabela. Por que que não é uma tabela? Porque assim, toda vez que eu tiver dentro de uma base de dados, dentro do Excel, que ela tem uma aparência de tabela, ela só vai ser tratada como tabela para o Excel quando aqui em cima aparecer um designer de tabela. Quando não aparece designer de tabela, isso não significa uma tabela, tá? Então, o que que acontece? Qual que é a diferença entre eu usar uma tabela e eu usar uma informação que parece uma tabela e não é? Por exemplo, quando eu faço uma seleção do intervalo, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, igual... Pegar aqui, vamos fazer assim, ó, igual um ProQV, por exemplo, só para exemplificar, tá? Eu vou fazer um ProQV aqui, ó. ProQV só para vocês entenderem qual que é a diferença de uma tabela. Então, eu quero um ProQV igual esse cara aqui, ponto e vírgula. Não vou entrar em explicação a respeito do ProQV agora. No canal tem aula de ProQV aí. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha no canal. É só colocar na busca não é arroba, desculpa, hashtag Mundo Office espaço ProQV, você vai encontrar o vídeo meu explicando sobre ProQV, ok? Então, cliquei aqui, fiz a seleção e agora é o ponto que eu vou selecionar e aqui que eu quero mostrar para vocês, aqui já está mostrando como diferente, porque ele já está selecionando uma célula, tá? Então, se eu seleciono, ele vai vir de célula tal a célula Y, tá? Então, essa é uma diferença. Quando eu faço esse tipo de seleção, eu já sei que eu não estou numa tabela, tá? Então, só foi para exemplificar. Como que eu sei que isso aqui é uma tabela? Quando eu clicar aqui, por exemplo, a gente vai transformar isso em tabela, e vocês vão ver agora como que se transforma isso em tabela. Então, eu clico aqui ó, no cabeçalho, em qualquer lugar do cabeçalho, venho aqui na página inicial, e aqui ó, ponho formatar como tabela. Quando eu clico em formatar como tabela, ele vai fazer a seleção do período, do intervalo, e ele formatou como tabela. Notem que agora você tem designer de tabela. Então, essa é a grande diferença. E agora, se por exemplo eu fosse fazer um ProQV igual, ProQV, por exemplo, só para vocês terem uma ciência do que é. Opa, foi errado, desculpa. Que assim, não tem edição no vídeo não, tá, pessoal? A gente erra e a gente continua mostrando o que a gente está fazendo. Então, selecionei aqui e aí eu vou clicar aqui. Por enquanto ele está como célula, vocês estão vendo que ele está como célula, né? Então, selecionei, vou segurar o Ctrl, o Shift e o Ctrl e seta para baixo, e quando ele fez a seleção, olha o que aconteceu. Ele mudou, ele não tem mais o intervalo, ele entendeu o nome daquela coluna que está dentro de uma tabela. O que significa isso? Significa que quando eu vier aqui embaixo e adicionar uma nova informação, ela passa a fazer parte, por exemplo, que a gente vai ver a tabela dinâmica, ela passa a fazer parte automaticamente da tabela dinâmica. Se eu não estou formatado como tabela, vocês vão ver agora na tabela dinâmica, que
ele não passa a fazer parte da tabela dinâmica. Então, desfiz aqui a tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica não, a formatação de tabela. Então, a gente vai trabalhar com ele primeiramente sem a formatação de tabela. E na sequência, a gente vai formatar isso aqui como uma tabela e aí vamos criar uma tabela dinâmica em cima dessa tabela. Vocês vão ver a grande diferença que dá. Então, por exemplo, vamos lá. Para inserir uma tabela dinâmica simples, preciso ter o cabeçalho todos preenchido, ok? Pode ter nome igual? Agora pode. Acho que na versão, até a versão 2000, antes da 2013, não podia. Agora, o que ele faz? Ele automaticamente identifica o cabeçalho e quando ele vê que você tem nomes iguais, ele faz a substituição colocando o número 1 na frente do nome que está se repetindo. Tá? Então, é bem simples. A partir da versão 2013 já tem essa novidade que melhora bastante. Posso deixar sem nome? Não. Aí não. Eu preciso ter um nome no cabeçalho. Ok? Então, vou clicar em qualquer canto, vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, e aí ele já me fez a seleção do intervalo. Então, aqui, ó, eu vejo aqui, ó, funcionário intervalo de B2 a F151. Ok? Então, coloquei aqui, e aqui está minha tabela dinâmica. Aí, vamos dizer que na tabela dinâmica aqui, primeira coisa, vamos ver lá, eu quero saber, tá? Então, a tabela dinâmica, você tem para trabalhar como os resumos de folha, fazer organização, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho cargos, vamos lá. Eu quero saber o valor total por cargo, porque aqui eu tenho os funcionários, mas eu não quero saber disso. Então, eu quero apresentar um relatório para minha gerência totalizando qual que é o valor total que eu tenho de cada cargo. E aí, o que eu faço? Então, eu arrasto o cargo aqui em linha, ele me resumiu. Se a gente olhar aqui na nossa tabelinha, a gente vai ver que a gente tem 150 linhas, né? E quando a gente vem para cá, eu estou vendo que eu tenho bem menos linhas. Então, significa que eu tenho vários cargos para cada linha. Para a gente ter uma certeza que esse cargo está repetindo, como que a gente faz? A gente joga aqui ó, o nome aqui em valores e ele vai fazer a contagem. Então, eu tenho 18 cargos como analista júnior. Agora, eu quero saber qual que é o valor total desses 18 cargos. Como que eu faço? Eu pego o salário e jogo aqui ó, na aba de soma. E aí ele vai me somar a quantidade de salário. Então, 18 cargos de analista júnior vai me corresponder a 51.300. Tá? Então, é assim que ele vai funcionando. Então, por exemplo, mas aí eu quero, eu tenho uma área, eu quero quebrar por área. Então, eu vou jogar a área aqui, ó, em linha. E aí ele vai vir aqui, ó, administrativo, os cargos que estão debaixo do administrativo e repetir. Ai, Quinarelli, mas desse jeito fica muito ruim, porque eu preciso fazer um trabalho e eu precisaria que o administrativo fosse repetido por linha. Tem solução para isso? Tem. Como que a gente faz? A gente formata isso em tabela. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na aba Designer e aí a gente vem aqui, ó, Layout do relatório. E aí a gente fala para ele o seguinte, ó, eu quero que você me mostre como formatar em formato de tabela. Então, coloquei, aqui na beleza, tá bonitinho, mas não repetiu o administrativo. Eu vou ter que ficar pegando um a um? Não. Então, você volta em layout do relatório e aí você fala para ele repetir todos os itens, os rótulos do item. E agora ele repetiu. Mas Quinarelli tá bem legal, tá show, mas esse total aqui está me atrapalhando, não serve para mim. Eu precisaria sumir com ele. Eu vou ter que fazer na mão? Não. Então eu venho aqui ó, em subtotais e falo para ele, não mostra os subtotais. Então, você sabendo utilizar a tabela dinâmica, você vai ajustando ela no formato que você precisa para exercer o seu serviço, para fazer o seu trabalho. Tá?
Então, a tabela dinâmica ela funciona dessa forma. Então, você tem diversas funcionalidades. Então, por exemplo, eu quero saber as unidades. Eu posso colocar aqui em fora, em filtro, e chegar aqui e falar assim, ó, eu tenho diversas unidades, né? Então, eu tenho Minas, Rio e São Paulo, e eu posso vir aqui e falar assim, agora eu quero só saber qual que é a quantidade de cargos, o salário por área de São Paulo. Eu clico aqui, ó, e faço assim, ó, São Paulo. E olha só, todos esses cargos, essas áreas, essas quantidades, esses salários correspondem a São Paulo apenas. Então eu posso pôr um filtro aqui fora e fazer essa quebra. Ah, não, Kinarelli, mas eu não quero. Eu quero que ele fique também aqui em coluna, porque eu preciso trabalhar em formato tabela. Eu consigo trabalhar em formato tabela, é o que me interessa. Então, beleza. Então, vamos tirar a unidade daqui e vamos jogar para cá. Pronto. Como você já formatou ela como tabela, você já falou para ele, repete os rótulos, ele já automaticamente coloca e vai te tracejando como se fosse uma tabela. Tá? Mas tem sentido? Tem por aqui. Se agora se você colocar o nome do funcionário, perdeu todo sentido porque ele volta para o que você tem aqui. Tá? Então, a tabela dinâmica você consegue utilizar ela de diversas formas. Tá? Então, ela te ajuda muito. Por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento e aí eu preciso conferir a minha folha de pagamento, saber quanto que eu estou pagando para cada funcionário em cada evento, para eu poder estar fazendo a conferência da minha folha de pagamento. Então, vamos dizer que isso aqui fosse minha folha de pagamento. Então, eu tenho a unidade, que seria os locais que eu tenho a minha folha de pagamento, e eu tenho os cargos, que seria o meu evento que eu estou pagando funcionário, e aqui o valor do evento. Então, como eu faria essa conferência da minha folha de pagamento? Então, vamos desprezar, vamos matar essa tabela. E agora, lembrei. Um detalhe que eu não mostrei para vocês. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês, essa primeira tabela não está formatada como tabela. Então, vamos dizer que eu vou inserir o Marco Antônio Kinarelli. Então, Marco Kinarelli, lá de São Paulo, Rio e um outro, então eu vou colocar aqui Bahia, que não consta lá. Beleza? Para ficar diferente, para poder mostrar para vocês. Analista. Não, analista não. TI. Analista. 5. Ok? Eu incluí uma pessoa ali. Beleza? Então, se eu vier aqui na minha tabela, como eu fiz a inclusão de uma informação na minha fonte de dados, e eu clicar com o lado direito do mouse aqui, vier aqui, atualizar, aquela informação deveria vir automaticamente para cá, certo? Então, vamos verificar se isso aconteceu. Então, como que a gente vai descobrir se isso aconteceu? A gente vai jogar a unidade para cá, e a gente vai clicar aqui, e cadê Bahia? Não apareceu. Por que não apareceu? Porque a fonte não é uma tabela. E quando não é uma tabela, olha o que acontece. A gente vai vir aqui em análise da tabela e a gente vai vir aqui, ó, alterar fonte de dados. Então a gente vem aqui, alterar fonte de dados, e eu vou verificar que ele parou na linha 151 da tabela, né? E o que eu inseri foi na linha 152. Então, essa informação não faz parte da tabela. Para ela passar a fazer parte da tabela, a gente tem que fazer esse recurso de vir aqui, analisar a tabela dinâmica, alterar fonte de dados, e vir aqui e alterar, colocar para 152. Agora, ok. E agora, se eu vier aqui, a Bahia passou a aparecer aqui. Ok? Agora eu vou mostrar o recurso que ele passa a vir para a tabela dinâmica de forma automática. Então, como que é isso? Vamos voltar aqui e vamos simplesmente
formatar como tabela. Ok? Formatei como tabela, certo? Então, vou lá na última linha e vou colocar aqui a Pérola. Pérola Guidetti. E ela é de Porto Alegre. Botei também. Analista. Só para não perder muito tempo. E também 5.000. Ok? Então, a gente entrou aqui com uma nova cidade, que é Porto Alegre. Vamos verificar se isso aqui apareceu de forma automática? Lembrando que sim, eu tenho que clicar com o lado direito do mouse e dar um atualizar. Ponto. Eu atualizei. Então, eu tinha aqui 4 unidades. E agora eu vou clicar aqui e a 5ª unidade já entrou aqui. Então, a diferença é que tudo, exatamente tudo que eu inseri aqui nesta planilha, que é uma tabela para o Excel, ele passa a fazer parte automaticamente da tabela dinâmica. Tá? Por quê? Porque o Excel está entendendo que isso aqui é uma tabela e tudo que é uma tabela está grudada nela. Então, ele vai agregar aquela tabela. Então, quando eu dou um atualizar a tabela dinâmica, ele vem automaticamente para cá. Tá? Agora, vamos lá. Como eu tinha explicado, eu vou matar essa tabela aqui para a gente refazer e assim a gente aprender de forma melhor o que acontece e como que acontece, né? Então, a gente já vai ver uma grande diferença. Quando você tem a formatação como tabela, o mouse pode dar o clique em qualquer lugar e você pode vir aqui, ó, inserir, e ele já vai entender que você quer fazer uma tabela dinâmica daquela tabela. Como que eu sei que é daquela tabela? Olha aqui, intervalo de tabela, eu tenho um nome, eu não tenho mais um intervalo de célula. Então, isso já me mostra que o que eu estou trabalhando não é uma seleção de dados, e sim uma tabela. Tá? Então, esta é a grande diferença. Tá? E é uma diferença gritante e que te facilita demais no seu dia a dia, que te ajuda demais. Por quê? Porque você dá mais velocidade no seu trabalho, a possibilidade de erro é bem menor do que você trabalhar com um intervalo de seleção de dados. Porque se você estiver trabalhando com algo que você não está formatado como tabela, o que vai acontecer? Você fez uma atualização naquele intervalo e esqueceu de atualizar, de ir lá dentro da tabela e mudar a seleção. Aí você vai ter um problema sério. Ok? Então, essa é a grande jogada. Então, sempre que você for trabalhar com uma tabela dinâmica, lembre de formatar a sua seleção como tabela. Então, ok, vou deixar ele novamente e para uma nova página, ou eu posso ir aqui para uma planilha existente. Quando eu vou para uma planilha existente, eu seleciono o local que eu quero que seja criado aquela tabela, tá? Então, aqui, beleza. Então, vamos lá. Unidade. E aí, aqui a gente vai ter como se eu estivesse conferindo uma folha de pagamento. Então, o cargo será os meus eventos. E o salário será os valores de cada evento. Então, eu tenho aqui, ó, de forma fácil e simples, um resumo geral da minha empresa toda. E aqui eu posso estar conferindo a minha empresa por unidade. Então, eu venho aqui, ó, Bahia. Só tem um rápido. Vejo, bateu, beleza, não bateu. Aí eu vou lá e vou expandindo. Essa é a grande jogada. Então, assim, ó, por exemplo, vamos dizer que eu cheguei aqui em Minas e vim fazer minha conferência, mas eu achei um valor errado aqui, ó, né, no analista. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e eu posso colocar aqui embaixo os analistas. E aí eu vou saber, ó, o analista lá para mim estava errado, né? 37, mas não é, para mim é. Aí eu venho aqui e olho os valores, né? Então, desta forma você faz uma conferência
item por item, e aquela que você encontrar um problema, você pega e abre o item. Aí você vem expandindo e assim você consegue fazer a conferência. Então a tabela dinâmica ela te dá um norte para muitas coisas. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro explicando recursos e mais recursos da tabela dinâmica, o que ela pode te facilitar no dia a dia, como você pode fazer muitas conferências, tá? Mas tomaria muito tempo. Então, para isso, vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu curso. Lá sim você vai ter recursos muito melhores, esmiuçado, e mesmo que se tiver algo que você não conseguiu a explicação no vídeo, você pode deixar um comentário e será feito um novo vídeo para te explicar, né? Ou vou te mandar uma resposta personalizada, com imagem, o jeito que faz, mas geralmente eu monto o vídeo porque o vídeo é muito mais intuitivo e te melhora a sua visão. Beleza, pessoal? Então é isso e vejo vocês na próxima aula.